Olá amigos, bem-vindos ao TV Câmara Esportes. Atletas Currajovense vence meia maratona do Sol em Natal. ABC está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Rogério Ceni, enfim, acertou a sua ida para o Fortaleza para ser técnico do tricolor do Ceará. Isso e muito mais aqui no TV Câmara Esportes. Olha aí, participe conosco do nosso programa, vamos fazer esse programa junto. Faça aqui como nossos amigos que acessaram a nossa fanpage, aqui TV Câmara Esporte, canal 54, o Nilson Costa, João Oscar da Rua Ceará, Antônia Rodrigues, a Francicleide lá do Guerreiro do Sertão, um abraço para vocês. Nós vamos começar hoje falando de Copa do Mundo porque tem mais classificados para o Mundial da Rússia. Neste final de semana, Suíça e Croácia garantiram o seu passaporte para o Mundial. A Suíça empatou em 0-0 com a Irlanda do Norte, mas como tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, passou para a Copa do Mundo. A Croácia também empatou em 0-0 com a Grécia, mas como tinha goleado no primeiro jogo 4-1, também vai à Copa do Mundo. No sábado, Tunísia e Marrocos, pelo continente africano, também garantiram a sua vaga no Mundial. Está começando a fechar os 32 classificados para a próxima Copa do Mundo. E o Corinthians, hein? Está a um passo de garantir o seu título de campeão brasileiro. Porque empatou o Vitória com o Grêmio nesse final de semana e, claro, o Corinthians venceu 1-0 diante do Avaí. Com isso, na próxima quarta-feira, jogando no Itaquerão, no seu estádio, diante de sua torcida, vencendo o Fluminense aí, mete a mão na Taça do Brasileirão, o 7º de sua história. Já a equipe do Botafogo, que está aí brigando pela Libertadores, perdeu em casa, lá no Engenhão, para o Atlético Paranaense e com um frangaço, hein, do Gatito Fernandes. Tá certo que ele tem um certo prestígio, tem garantias como técnico do Botafogo e também tem crédito com a torcida do Fogão. Mas ó, não é para gastar tudo de uma vez. Um frangaço do Gatito Fernandes que deu a derrota do Fogão e a vitória do Atlético Paranaense. Vamos aos gols da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando pelo sábado no Engenhão, Pablo recebe dentro da área, dá um corte e rola para Guilherme, que chuta no meio do gol, mas Gatito aceita. Que frangaço do goleirão do Botafogo. Repare que o Gatito ainda consegue tirar a bola, mas ela já tinha passado a linha do gol. 1-0 Atlético Paranaense. E foi só. Botafogo 0, Atlético Paranaense 1. No Itaquerão, troca de passes no ataque do Corinthians. Arana recebe e cruza. Casim desvia com o peito para abrir o marcador. Na comemoração, Casim arranca até a bandeirinha de escanteio. Festa corintiana, Casim marcou o gol da vitória. Final, Corinthians 1, Avaí 0. O Timão, o Corinthians, a uma vitória do título. O Avaí agora é vice-lanterna na zona de rebaixamento rumo à Série B. No Alfredo Jacome, em Caxias do Sul, David arranca pelo lado direito, tabela com Felipe Souto e encontra Patrick livre dentro da área. O lateral enche o pé e marca para o Vitória. Olha que a posição é duvidosa do Patrick. Vitória 1-0. Grêmio no ataque. Ramiro invade a área e cruza na cabeça de Fernandinho, que marca para o Grêmio. E foi só. Grêmio 1, Vitória também 1. O empate foi ruim para os dois. O Grêmio segue em segundo e o Vitória em 16º, é o primeiro fora do Z4. No Estádio Olímpico, em Goiânia, troca de passes no ataque do Atlético. Patrick tenta cortar, mas dá um passe para Diego Rosa, que toca na saída do goleiro para marcar o primeiro do Atlético. Que azar do Patrick, hein? Atlético 1-0. Contra-ataque do Atlético. Marcão recebe e toca para Diego Rosa, driblar o goleiro e marcar o segundo do Atlético. Diego Rosa, 2 vezes. Final, Atlético Goianiense 2, Sport 0. O Atlético continua na lanterna e o Sport é o 17º, já está no Z4. Valdívia arranca e toca para Ronaldinho livre na grande área, toca sobre o goleiro e abre o marcador na Fonte Nova. Robinho, Atlético 1-0. Zé Rafael cai após choque com Brenner e o árbitro Rafael Claus marca pênalti para o Bahia.
Veja que Brenner atropelou o Rafael. Edgar Júnior bate forte e desloca o goleiro. Bola de um lado, goleiro do outro. Edgar Júnior, tudo igual, 1-1. Fecha da torcida do Bahia. Bola na área do Atlético. A defesa para. E a bola passa por todo mundo e encontra Edgar Júnior. De cabeça manda para o fundo das redes e sai para comemorar. Mas espere que todo mundo corre para cima do Bandeira, pedindo impedimento. E depois de muita conversa, o árbitro confirma o gol. Virada do Bahia, revolta dos jogadores do Atlético. Veja o replay que Edgar Júnior sai de trás para marcar o gol. Bahia 2-1. Luan lança, Robinho, que domina no peito e bate de primeira, sem a bola cair. Golaço do Robinho. Que gol, hein? Veja a categoria do Robinho, hein? Dancinha na comemoração e tudo. Empate do Atlético e foi só. Final, Bahia 2, Atlético Mineiro também 2. Já o ABC voltou a surpreender de novo. Lá no Frasqueirão, venceu de virada o Criciúma por 3-1. Mas não adiantou nada, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Veja os gols. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, Diogo Matheus chega na linha de fundo e cruza. João Henrique sobe sozinho e cabeceia para o fundo do gol. 1-0 Criciúma. Repare que o João Henrique sobe no meio dos dois defensores do ABC. Matheus é atropelado por Rafael Silva dentro da área e o árbitro assinala penalidade máxima para o ABC. Veja, Rafael Silva chega empurrando o Matheus, pênalti claro. O artilheiro Dalberto cobra o pênalti e Edson defende. No rebote, Felipe Guedes aparece para empurrar para os fundos das redes e empatar para o ABC. Fecha do ABC, tudo igual, 1-1. Dalberto toca para Erivelton na linha de fundo, que chega e cruza rasteiro para o próprio Dalberto. Repare que ele chega chutando e marcando o segundo gol do ABC. Virada alvinegra, 2-1. Falta para o ABC, a zaga do Criciúma rebate, Jackson pega a sobra na entrada da área e rola para Dalberto, que ajeita e solta uma bomba para marcar o terceiro gol do ABC. Bateu forte, hein? E marca aí o gol para o ABC. Bola ainda tocou na trave antes de entrar. Segundo gol do Dalberto, terceiro do ABC. E o ABC acabou vencendo por 3-1 e de virada, mas como eu falei agora há pouco, não adiantou não, porque está aí sacramentado o rebaixamento do ABC para a Série C do ano que vem. Vai fazer companhia também que foi rebaixado 2 clubes pernambucanos, Náutico e Santa Cruz também caíram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por sinal, está correndo aí que lá em Pernambuco pode ter aí um tri-rebaixamento. Vamos falar também do futebol pernambucano que está aí. Pode-se ter um tri-rebaixamento em Pernambuco. Náutico e Santa Cruz já caíram da B para a C. E o Sport, em 17º lugar, com 36 pontos, está na zona de rebaixamento, brigando para não cair. E se vier a cair, vai ser um vexame histórico no futebol pernambucano. Isso até hoje não tinha ainda acontecido, de ter 3 clubes rebaixados no mesmo ano em campeonatos brasileiros de série distintas. Então é bom aí o Sport acertar o pé, porque senão vai para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rogério Ceni, enfim, acertou com o Fortaleza para ser o técnico no ano de 2018. Vai ter a missão aí de levar o time que está na Série B à Série A do Campeonato Brasileiro, além, claro, de brigar pelo título de campeão estadual. Rogério Ceni acertou o seu contrato, ele que é ídolo de outro tricolor do São Paulo e quer fazer história no futebol cearense, por que não dizer também do futebol brasileiro, agora como técnico, porque como jogador ele já fez. Meia Maratona do Sol lá em Natal, e olha que foi uma festa, 6.000 atletas participaram da corrida. Veja a matéria. Naquele que hoje é considerado como o maior evento esportivo do Rio Grande do Norte, a Meia Maratona do Sol, em Natal, reuniu mais de 6.000 atletas de todo o Brasil. De corajosos foram 41 da equipe Guerreiros do Sertão.
Antes da corrida, muita música, dança e, claro, pausa para registrar o momento. A prova foi dividida em 3 percursos, 5 km, 10 km e 21 km. Do pódio, os primeiros colocados recebem a premiação, mas a festa é de todos, afinal, todos são vencedores. E os atletas corrajovenses mandaram muito bem. Nos 5 km, Maciel venceu. Nos 5 km feminino, a Micaelen Priscila também venceu. E nos 21 km da meia maratona, ficou com Ana Catarina, também atleta Guerreiro do Sertão. Parabéns ao professor José Hipólito e toda essa galera aí da equipe Guerreiros do Sertão. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, olha, porque o Vasco empatou em casa com o São Paulo e perdeu a grande chance de entrar no G7 do Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo voltou a perder, dessa vez 2-0 para o Palmeiras, que está em crise e mandou a crise também para o Flamengo. O Rueda não consegue acertar a sua defesa, falha demais. O Rafael Vaz, a torcida já perdeu a paciência com o zagueirão do Flamengo. Vamos à segunda parte dos gols do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, Marcos Guilherme rouba a bola de Jean, carrega e enche o pé de fora da área para abrir o marcador. Jean deu uma vacilada em São Paulo, 1-0. Vasco no ataque, Rio chuta, a bola bate em Rodrigo Caio e sobra para Caio Monteiro, que bate na saída do Sidão para empatar o jogo. Caio Monteiro, tudo igual, Vasco 1, São Paulo também 1. Veja esse lance, Éder Militão levanta o pé que acerta o peito de Henrique do Vasco. Isso não pode, o árbitro Vaden aplica cartão vermelho no Éder Militão. Olha, e o Vasco, hein? Jogou com um jogador a mais, mesmo assim não conseguiu virar o jogo. Final do jogo, Vasco 1, São Paulo também 1. O Vasco segue em 8º e o São Paulo em 11º. Na Arena Palmeiras, Moisés lança no meio de campo. Davidson aparece nas costas de Rafael Vaz, domina e bate na saída do goleiro para abrir o marcador. Veja que batida esquisita do atacante do Palmeiras. Mas não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Davidson, 1-0 Palmeiras. Keno entra, dá um corte no zagueiro e bate para o gol. A bola pega na trave e volta para Davidson sozinho. Só tem o trabalho de tocar de cabeça para marcar o segundo do Palmeiras. Davidson, 2 vezes final. Palmeiras 2, Flamengo 0. O Palmeiras segue no G4 e o Flamengo em 7º com 1 ponto na frente do Vasco. No Mineirão, Scarpa chuta fraco, mas a bola sobra nos pés de Pedro, que domina e chuta rasteiro. No canto do goleirão Fábio, 1-0 Fluminense. Troca de passe no ataque do Cruzeiro. Lucas Romero recebe na entrada da área e chuta. A bola desvia nas costas de Henrique e encobre o goleiro. Lucas Romero comemora muito o Cruzeiro, tudo igual, 1-1. Thiago Neves cobra a falta na área. A bola passa por todo mundo e encontra Diego Barbosa por trás da defesa e toca para o gol. Virada da Raposa, Diego Barbosa. Veja que a bola tocou no travessão antes de entrar. Cruzeiro 2-1. Troca de passes do Cruzeiro. Thiago Neves recebe na entrada da pequena área. E só tem o trabalho de dar um toquinho no canto, sem chances para o goleirão Cavalieri. Terceiro gol do Cruzeiro, final, Cruzeiro 3, Fluminense 1. Bola na área, Léo Gamalho sobe e de cabeça abre o marcador no Couto Pereira. Muita comemoração da Ponte. Veja que Léo Gamalho sobe no meio dos zagueiros do Coritiba para marcar o primeiro da Ponte. 2 minutos depois, bate e rebate dentro da área da Ponte. Iago tenta tirar, mas a bola bate em Ian Sacê e entra. Ian Sacê deixa tudo igual, 1-1. Veja que azar do Iago, hein? Final, Coritiba 1, Ponte Preta também 1. Coritiba respira em 15º. A Ponte segue no Z4 em 18º. A nossa conversa de hoje é com o vereador, professor de Educação Física, mas também o desportista Marquinhos, ou professor Marquinhos, como todo mundo gosta de chamá-lo. Seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Esportes. Agradeço o convite, meu amigo Elinho, e é um prazer aqui estar falando aqui da coisa que, inclusive,
faz parte não apenas da minha vida, como também é a minha vida, né, que é o esporte. Como professor. Há quanto tempo já está aí militando no esporte? Rapaz, no esporte eu acredito que desde os 8 anos de idade, né? É uma vida inteira, né? Eu fui atleta, participei muito dos germes, inclusive daquela época das vacas magras, em que a gente participava dos jogos, ganhava, ao invés de ganhar medalha, que é a alegria de toda criança, era uma história de um tal de um certificado, um papelzinho que eu acredito que a DER ainda deve ter muitos guardados lá na Direde, porque eu, como muitos outros, ninguém ia buscar não, porque a alegria da criança em participar é justamente em levar a medalha e mostrar para os amigos e para a família. Eu conversei esse ano com a DEL, foi com o Hipólito, que ele falava assim que o governo, a Secretaria de Educação tentou acabar com os germes, né? Por pressão aqui de Currajós, que manteve os germes aqui, né? Rapaz, você sabe que governantes sempre vão falar que sempre está em crise. E quando está em crise, o primeiro que eles olham para cortar é justamente aquele que tem um benefício maior para a população. O esporte é vida, né? Além da própria questão da inclusão social. E o governador aí, esse que infelizmente está no poder, ele quis realmente acabar com os germes. Mas a Currais Novos levantou a bandeira e graças a Deus outras regionais abraçaram também. Mas o suporte maior foi aqui a nossa regional, que não baixamos a guarda, não baixamos a nossa bandeira. E nós vamos querer manter que o germe continue por toda a vida, assim e sempre. Talvez tenha sido uma das maiores vitórias do esporte esse ano, ter sido a manutenção dos germes. A manutenção, só que a gente continua preocupado, porque o ano que vem ele pode simplesmente decretar o fim. E como o ano que vem é ano eleitoral, a gente não sabe o que pode acontecer. Pelo menos a gente espera que ele não acabe o ano que vem, porque é um ano eleitoral. Agora, quem ganhar, ele vai ter que mostrar, quando vier com as 9 pedir nossos votos, eles vão ter que assinar um documento aqui, que a gente vai fazer questão de mostrar isso para a população, de que eles vão se comprometer, todos os candidatos irão se comprometer e assinar, e nós vamos registrar em cartório, de que irão manter os germes durante o seu governo. Porque o trabalho que é feito na região do esporte, onde tem um esporte de inclusão social, ele é muito grande, e os germes, quando a gente começa a estudar, se fala nos germes. E se preparar, começa fraldinha, começa ali infantil e vai até completar os 18 anos, o juvenil, mas sempre se fala nos germes, a grande competição escolar do Rio Grande do Norte. E ela é a maior competição escolar do Brasil. Isso é um dado que eu acho que você não sabia. Ela é maior, inclusive, do que as competições de São Paulo, que é o estado que de cada 5 habitantes um está lá em São Paulo, né? Isso. E aí você vê, nós temos a competição a nível estudantil que é a maior do Brasil. Então você vê o tamanho, a proporção, a importância dessa competição. E o que é que nós temos mais aqui? Quando ela acaba com os germes, ele não está apenas tirando a oportunidade dessas crianças e jovens, não. Nessa questão da inclusão social. Ele também vai mexer na vida de muitos professores. Eu, por exemplo, eu tenho uma carga horária de treino. No momento que isso acontecer, para onde é que eu vou? Para onde é que milhares de profissionais da educação, que são professores de educação física, para onde eles irão? Então, as pessoas que estão no poder, elas têm que ter uma palavrinha todo dia na frente do seu espelho, para que na hora que ele for lá olhar, ele já vê. Chama-se responsabilidade. As pessoas não podem fazer apenas as coisas por instinto, por impulso. Elas têm que analisar quais são as consequências de todos os seus atos. Eu continuar falando sobre o escolar, é porque recentemente teve a Copa RN escolar sub-15, sub-17. Sub-14. Sub-14, E você estava junto com o Senec representando o Currajós, era o Currajós Esporte Clube. Isso. Como é que se deu a sua entrada na equipe do Currajós para ajudar? Como é que você viu que deveria ajudar? Olha, na verdade isso aconteceu já o ano passado, né? O amigo Galeguinho, que está à frente juntamente com o Merica, são eles que estão à frente do Currais Novos. E o ano passado ele já tinha, como eu tenho muitos alunos que são atletas deles, então os alunos me falando, eu fui lá um dia, convite dos meus alunos, eu fui lá um dia e o Galeguinho me convidou para fazer parte da comissão, extraoficialmente, né? Meu apoio, eu não sou da diretoria, é um apoio extraoficial. Então, gostei, fui muito bem recebido, agradeço de público aqui hoje, aqui a Galeguinho América, o convite. Esse ano pude ajudar um pouco mais. Como? Fazendo os requerimentos, solicitando, agradecer também a Prefeitura e principalmente a Jorian, secretária de Educação,
que nos cedia o transporte para que nós fôssemos às cidades onde os locais de competição, como por exemplo João Câmara, Santana do Matos, Campo Redondo, por aí foi. Então esse era o meu papel aqui dentro. Também de motivação, já que eu estava acompanhando os treinos e participando dos jogos juntamente com eles. E como professor de educação física e como desportista também, eu também ajudava, junto ao técnico José Hipólito, né, o Zé Enfermeiro, passando aqui algumas informações que nós sabemos que um clube de futebol, ele não tem apenas um técnico, o técnico ele tem uma equipe. Então eu fazia parte justamente da comissão técnica, ajudando também ao nosso amigo Zé, né, ali durante os jogos, a questão de posição, algumas coisas que a gente ia vendo e já passando informação para ele durante o jogo para ajudar a nossa equipe. Como é que se diz, a sua presença lá e também na região da competição, a campanha que o Corajós fez, chegando ao vice-campeonato, foi uma grande vitória, porque foi a primeira vez que um time aqui do Corajós chegou tão longe na Copa RN escolar. Foi. A nossa equipe sub-14, nós poderíamos ter ido mais longe, mas nós enfrentamos nas quartas de final a equipe de João Câmara, belíssima equipe de João Câmara, que se sagrou campeã. O nosso trabalho, e diga-se de passagem, o nosso trabalho era um trabalho sempre baseado muito na ética e com responsabilidade. Os nossos atletas são pessoas realmente da cidade de Coarnoz. Outras cidades como João Câmara, Canguaretama e Goianinha, eles têm centros de futebol. É o que acaba acontecendo. Eles têm olheiros, trazem meninos de outras cidades, vão morar na cidade e aí acabam participando, tanto da equipe local como também na Copa RN. Então eles vão levar sempre uma vantagem em relação a gente. Isso não é desculpa para a gente não ter ganho, mas é uma realidade. E a nossa equipe sub-17, ela conseguiu chegar à final, faltou um pouco mais para que a gente tivesse se sagrado campeão. Mas a equipe que venceu a final, que venceu a competição, é uma belíssima equipe e que toda essa equipe ela faz parte do ABC Futebol Clube. Então você vê aí que os nossos meninos não perderam para qualquer equipe, perderam para uma equipe que está totalmente dentro da base, é a equipe sub-17 do ABC Futebol Clube, que inclusive vai participar agora no início de janeiro da Taça São Paulo. E está se preparando também para a Copa Nordeste. Só para quem está em casa entender, são duas competições. A Copa Garoto Bom de Bola, que é o Sub-14, que representou foi o Guarani, do Zé Hipólito. Isso. E no Sub-17 foi o Corajós, que até Zé me falava o seguinte, que eles disputaram o Sub-17 com praticamente toda uma equipe Sub-15. Sub-15. E foi mais um fator, principalmente na bola aérea contra vocês. E justamente, né, foi o diferencial. Mas o que é que nos deixa aqui extremamente feliz? Imagina que você pegar aqui meninos aqui que ainda vão ter mais 2 anos de competição. Então quando o ano que vem a experiência e a bagagem que esses meninos vão ter vai ser maior e no último ano dele, com certeza eles vão arrebentar e aí vai ser uma equipe muito mais madura, muito mais experiente e com certeza nós teremos aí uma possibilidade muito maior de trazer o título para a nossa cidade. Com a reforma agora, que ficou muito bonito lá, o CJB, bacana mesmo, eu passei por lá, vi as pinturas lá, muito bonita. Ano que vem, tem a possibilidade de vocês trazerem a final aqui para Corajós? Nós vamos pleitear junto ao prefeito, né? Agora, nós não podemos garantir porque quem executa, quem paga é ele, né? É verdade? Mas nós vamos mostrar isso aí para o prefeito Odon, a importância de trazermos uma competição, a final de uma competição para aqui, para a nossa casa, né? A vitrine do futebol vai estar aqui, não é verdade? O mundo do futebol norte-rio-grandense vai estar aqui e aí para a nossa cidade, para os nossos jovens, para a nossa juventude, ela vai ser excelente. Porque nós precisamos cada vez mais incluir esses meninos em atividades. E o esporte é o melhor caminho, mais fácil de nós tirarmos ele de tudo que está acontecendo na cidade. Então, uma competição como essa, ela é um exemplo, ela é uma vitrine. Aquele que não está jogando, mas que está assistindo e vendo o colega participando, ele vai querer estar ali no outro ano. Com certeza. Então, com certeza, ele vai procurar, dentro da sua escola, dentro dos projetos sociais que nós temos aqui na cidade e nos clubes que nós temos o Coarnoz e o Potiguar, de fazerem parte das suas escolinhas também. Avançando um pouquinho para a Copa Serrana, aí o Guarani do Zé Hipólito está representando o Corajós no Sub-15
como foi que se deu a sua entrada? Você manteve o apoio a eles, também está ajudando, que eu vi? Estamos. O Zé, além de tudo, Zé é meu tio, né? Ele, irmão de Dona Lindalva, que Deus a tenha. E eu tenho uma parceria com o Zé desde a década de 90, quando eu comecei lá a ser professor de educação física. Na verdade, Zé é minha referência, né? Eu aprendi e aprendo muito com o José. A visão que ele tem sobre o futebol, são poucas as pessoas em Coas Novas que têm essa visão também. A tal ponto que técnicos que passaram aqui pelo Potiguar falaram isso aqui para toda a diretoria da época que eu escutei. Vocês têm um técnico pronto em casa que é esse rapaz aqui. E nós tivemos a prova disso, que você lembra muito bem, que quando um técnico foi demitido, quem assumiu a campanha foi Zé. E ele conseguiu um quinto lugar que na época ninguém acreditava. Então aquilo ali foi fantástico. De uma sequência de derrotas que nós estávamos fadados ao rebaixamento, Zé conseguiu melhorar a equipe com as pratas da casa e nós terminamos o campeonato. Ao invés de rebaixado, nós terminamos na 5ª colocação. Então, é com ele que eu aprendo muito. E aí, já como novamente eu estava trabalhando com ele, muitos alunos meus são atletas dele também. Então ele disse, mas quem vamos trabalhar todo mundo junto? Porque melhora muito para mim. Nós sabemos a dificuldade que nós temos na escola pública municipal. Não é verdade? Horários de treino, material, aquela coisa toda. Então, nós fazemos essa parceria, eu vou aprendendo cada vez mais e os meus atletas, os meus alunos estão trabalhando junto com ele. Essa é uma parceria campeã, né? Nós já ganhamos muitos e muitos títulos e vamos continuar ganhando muitos e muitos mais títulos ainda, porque time que está ganhando não se mexe. Essa parceria até me chama a atenção, porque como você faz a parceria com o Zé Hipólito, dessa equipe do Guarani dele, dá-se que você não vai dar, como ele poderia ter uma carga de exercício no colégio e uma carga de exercício com o Guarani. E como vocês trabalham junto, o atleta não vai correr esse risco de se lesionar por causa de excesso de trabalho físico. Essa foi uma das minhas preocupações, que por isso eu procurei não apenas Zé, mas muitas outras pessoas ligadas ao futebol, até mesmo projetos sociais, porque eu e todos os professores de educação física nós íamos percebendo isso. Quando a gente chegava aqui para a competição como Germes, os nossos alunos eles estavam esgotados fisicamente. E aí o que é que vocês estão participando de quantas competições? Não, a gente só jogou uma competição esse ano. E por que vocês estão assim? E a gente foi procurar e a gente foi percebendo que havia um excesso de treinamento físico e muitas vezes, que é o que geralmente acontece, sem nenhum critério técnico ou conhecimento realmente. Então era tipo assim, quando eu fui aluno, quando eu fui estudante, quando eu fui jogador, a carga era essa. Só que a carga de treinamento ela não é igual para todas as pessoas, para todos os sexos, para todas as idades. Não, ele é específico de cada um. Por isso que quando você chega num local que tem um professor de educação física, um preparador físico, ele vai chegar e ele vai analisar indivíduo por indivíduo. A carga de treino ela não pode ser igual. Consequência disso, muitas vezes estavam colocando uma carga de treino que era para um adulto, num nível alto, num nível de atleta de série D, de série A, porque era uma coisa absurda. E aí quando eu comecei a fazer o trabalho com o Zé, uma coisa que eu gosto de trabalhar com o Zé é porque ele escuta. E eu fui conversando com ele sobre isso, ele disse, rapaz, realmente eu estava percebendo isso também. Então, nós temos vários treinamentos que já são feitos com bola, que é uma atividade física. O que é que aconteceu então? Foi dosado isso, foi feito um trabalho melhor, e aí se juntou também o professor Ronaldo. Isso porque vocês têm, se não tem um critério, você tem que fazer um trabalho de alta intensidade e de baixa intensidade. Se não tem um critério, o aluno pode pegar, o atleta pegar 3, 4 dias seguidos de alta intensidade. Como por exemplo, a gente teve um determinado projeto que eu fui lá ver, o camarada ia jogar no sábado. Caramba, na quinta-feira ele estava colocando uma carga de treino, que aquele treino ali, quando fosse no sábado, os atletas dele ainda não estariam recuperados. Então, eles estariam travados. Ao invés dele ganhar,
ele estaria perdendo, porque os alunos não teriam rendimento. E eu expliquei isso para ele, o rapaz olhou para mim e disse, não, mas eu já estou acostumado, eles já são acostumados. Meu amigo, não existe costume. Meu amigo, o que existe é trabalho, você tem que ter conhecimento para fazer aquele trabalho, para desenvolver aquele trabalho. E é isso que eu gosto do trabalho aqui, junto com o Zé. Então você vê que há uma equipe, eu estou junto, o Ronaldo está junto, o próprio Zé, Nilcinho, Ninha, né? Há muitas pessoas envolvidas, sérias, competentes, que trabalham para quê? Para melhorar, não para prejudicar ou estourar o atleta. Isso que hoje nós temos várias escolinhas em Currais Novos, temos projetos sociais em Currais Novos e temos os colégios que todos trabalham com educação física, com algum trabalho, seja de futebol, handebol ou corrida, alguma coisa assim, sempre tem, que os alunos acabam trabalhando com muita intensidade. Se não tiver um acompanhamento, a gente vai prejudicar o aluno. Ele acha que porque o camarada é novo, se recupera, não. Se você corre o risco de abrir uma lesão numa criança, que ela vai prejudicar o desenvolvimento, a formação biológica dele para o resto da vida. Agora você tem que ter conhecimento disso aqui. Exatamente. Vamos falar de outro esporte que você gosta muito, que há muito tempo você lutava. Hoje nós temos 4 times aqui disputando a Copa SEC, que é o handebol, o MHC, CNHC, Fênix e o Senec, que é o Currais Novos. Já tem o Handi Clube, que é mais uma equipe, essas equipes são de Currais Novos, mas o Handi Clube é uma equipe que é de Currais Novos, mas disputa competições interestadual. Como é que você hoje vê essas equipes? São poucas, são 4, 5 equipes ainda. Mas o trabalho que vocês sempre lutaram para ter equipes de handebol aqui em Currais Novos, já começa a ser uma vitória para vocês? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, e eu quero agradecer aqui o amigo William, né? Eu sou coordenador, mais conhecido como Peba, que também é professor de educação física e também é amante do handebol. Foi durante muitos anos professor técnico de handebol lá no antigo colégio comercial, ganhou muitos germes, inclusive disputando lá em Natal. Ele colocou aqui esse ano o handebol feminino e vai ter agora o handebol masculino na Copa SEC. Então, se a gente tem que galgar um degrau de cada vez, o nosso amigo Peba, ele colocou uma escada toda para a gente subir de uma lapada só, né? Como dizia meu avô. Então nós estamos extremamente felizes. O que é que a gente observava? Eu, como professor também de handebol, terminava aqui a idade para germes, aqueles jovens, eles não tinham mais nenhuma competição. Alguns anos depois, Cleiton, juntamente com o Mário Júnior, começaram, vamos organizar um time aqui, vamos participar de uma competição que tem não sei aonde, ali na Paraíba, lá em Natal, lá em Viçosa. E a gente juntava aqui os meninos, nós íamos para lá. Por que não ter aqui? Aí a gente começou a fazer algumas competições aqui na cidade, algumas pequenas copas, mas ainda era pouco. Surgiu então a ideia de colocar uma equipe nossa aqui no estadual de handebol. Colocamos uma masculina, depois uma masculina e feminina. Participamos. O problema são as questões financeiras. A competição estadual, ela requer um investimento maior. E a nossa equipe aqui era basicamente a prata da casa, com poucos atletas de outros locais, né? Nós participamos e começamos a realizar então o sonho que a gente tinha. Pegar toda essa turma que terminava a idade escolar de germes e continuar participando de competições. E aí o que aconteceu? Foram surgindo outras equipes. E aí a gente começou a chegar, por exemplo, lá em Patos, e não tem mais apenas o CNHC, a ter também tem o Fênix, o CNHC. O Fênix, o CNHC é o que eu faço. O MHC. Aí passa o Handebol Clube, eu acho que é correto. É o Handi Clube. Tem o Handi Clube, que é de Hortência. De Hortência também. Então, de repente, várias equipes correnovenses participando lá. O que é que Damião também, que começou a participar. O Galeguinho agora está apoiando também com o Currais Novos Esporte Clube. Então a gente vê o quê? O crescimento do handebol. Nessa primeira competição, eu imaginei que nós teríamos aí um pouco mais. Nós temos 4 equipes, mas com certeza ali, no ano que vem, nós vamos ter pelo menos o dobro disso. Porque nós temos muita gente que jogou handebol na sua idade escolar
e que vendo essas competições vai se animar e vai dizer, eu quero também, porque é saúde, é um fim de semana de lazer. Isso. E mesmo porque eu estava assistindo os jogos do Handebol Clube, não, do Copa Sec de handebol, já porque vocês falavam tanto, eu fui lá assistir. Tem Dona Renata em casa que jogava handebol, né? Aí tem que estar lá assistindo. E eu vi muitos atletas que hoje estão com 40 anos, retornando a jogar. Tem jovens atletas que estão estudando, uns que terminaram agora, e tem as atletas que jogavam. Olha, tem atletas lá que jogaram muito handebol no época de colégio e não tinham de jogar. Quando saí do colégio, não tinham de jogar. Hoje você tem que Janinho, que pega muita bola e está jogando. E eu vi muitos atletas que isso é para trazer esse pessoal de volta para o handebol é muito importante, né? Você vê que na década de 80 nós tivemos aqui em Currais Novos uma equipe, se não me engano, ela foi campeã. Uma equipe feminina foi campeã do Gernes em Natal. Se não me falha a memória, foi em 84. Eu não lembro, mas já ouvi falar já. Certo. Cheguei até a conhecer uma das que foram campeãs. Socorro teve do handebol. Então você vê que nós temos aí muita gente ao longo da história que jogou handebol. E que está em casa e que no momento de uma competição dessa vai querer participar também. Vai se interessar, vai ser um estímulo para ele sair até do sedentarismo, que nós temos muitas pessoas assim. Demais. Né? Não, vou me preparar agora que vai ter uma competição, eu quero fazer bonito, eu quero jogar, eu quero correr. Né? Então isso é muito importante. E aí você vê, depois dessa equipe, na época que eu estava no Tristão, nós conseguimos uma equipe masculina por 2 anos seguidos, nós chegamos à final, fomos vice-campeões. E o ano passado, Cleiton novamente, com a equipe novamente do Tristão, foi vice-campeão novamente. Então, um esporte como o handebol, e aí eu gostaria que as pessoas que defendem o vôlei também viessem defender a questão da criação de uma Copa, dentro da Copa Sec, da Copa de vôlei também. Porque nós já tivemos a equipe campeã do estado, no Mirim, nós já tivemos equipes campeãs aqui de Currais Novos do Seridozão de vôlei. Nós precisamos que alavancar todos os esportes. Não é só o handebol, não é só o futsal, não é só o futebol de campo, não é só o futebol society, que eu sou professor e amante. Tem o atletismo também. Tem o atletismo também. E ontem em Natal o pessoal aqui mandou muito bem. O Maciel venceu, a Micaela venceu, a Ana Catarina venceu os 10 quilômetros, ou melhor, os 21 quilômetros, a Ana Catarina 21 quilômetros. E muito mais importante do que vencer a competição é o exemplo que Hipólito e esses atletas estão dando. Você é conhecedor, está lá, inclusive faz parte do grupo. Quantas pessoas estão fazendo atividade física à noite juntamente com vocês, porque se sentem estimulados porque veem vocês? São pessoas de todas as faixas etárias. De todas as faixas etárias. Então, o que vocês estão fazendo ali, a vitória maior não é a medalha que vocês estão conquistando na competição. A vitória maior é o exemplo que vocês estão dando para as pessoas, independente da idade, de cor e de sexo, se sentem motivadas por vocês e estão indo fazer uma atividade física, que atividade física significa saúde. Então, para mim, o maior parabéns que todos vocês merecem é isso aí. Só para lembrando aqui que o Handebol Clube disputou recentemente lá em Picuí, o terceiro encontro de equipes interestadual do campeonato, do torneio que teve lá, que foram 2 dias, e eles foram campeões. E a melhor jogadora foi a equipe Currais Novos, artilheiro e melhor jogadores. Isso mesmo. Juntou aqui as meninas aqui, a nossa Mário não foi com o CNHC, nem Cleiton, então juntou aqui as meninas aqui, que isso é importante. Não deve haver divisão entre as equipes e entre os clubes. Ainda mais do handebol, que estão querendo crescer e solidificar a competição aqui em Currais Novos, né? Porque vai o nome da cidade. É o nome da cidade. Quem foi campeão lá? Foi a equipe de Currais Novos. Isso. Quem foi campeão lá em Viçosa? A equipe de Currais Novos. Quem foi campeão lá em Mossoró? A equipe de Currais Novos. Então cresce a cidade, motiva todo mundo. Por exemplo, é o que eu propus já. Não deveria estar dizendo isso aqui, mas é o que eu já propus. E as últimas conversas que eu tive, inclusive sábado, quando eu fui lá na Proje Copa, eu tive uma conversa com o dirigente do Potiguar, porque eu não vejo como salutar, não vejo isso como bom, como benéfico, esse racha, essa divisão entre Currais Novos e Potiguar. A gente sabe onde é que está o futebol de Currais Novos. O futebol que já foi vice-campeão estadual. É isso.
Onde é que está o futebol? Nem disputando a segunda divisão. E não tem nem, não vejo nem a curto prazo voltar de novo. Então deve haver essa união, né? Essa união ela tem que voltar, porque quando volta todo mundo trabalha novamente junto. E aí o que é que vai acontecer? O esporte da cidade cresce, o nome da cidade cresce. Foi tão triste com o depoimento que eu escutei no dia que eu estive no Congresso do PSOL, agora no final de outubro, e eu estava lá e um cidadão que eu não conhecia, ele perguntou: rapaz, você é de onde? Sou Currais Novos. Fez: ah, rapaz, você é lá do Potiguar, né? Rapaz, cadê o Potiguar? Não está participando mais de nada, rapaz, vocês foram vice-campeões estaduais. Quer dizer, um camarada lá em Natal lembra de Currais Novos. E nós aqui não lembramos mais. Por quê? Porque infelizmente a desunião fez com que tudo isso acontecesse. E é isso que eu defendo no handebol, no vôlei, no futebol, no futsal, em qualquer lugar. Por isso que lá estávamos eu, Ronaldo, Zé, treinador, Zé. Quem que acompanha aqui, Zé, aqui? Todos nós. Não há desunião, não há ciúme, não há, como é que eu posso falar, vaidade. Nós estamos ali defendendo o nome da cidade de Currais Novos. Marquinhos, agradecer por sua visita aqui, parabéns aí, sucesso e continue aí apoiando, há tanto tempo, continue assim, apoiando os atletas corrajovenses, o esporte corrajovense. Por um acaso, vamos despedir aqui, por um acaso, fui trabalhar e eu sempre, o pessoal já está acostumado, eu sempre visto a camisa dos meus times, né, dos meus ternos, né? E aí por um acaso eu estava com essa camisa aqui hoje. Essa camisa aqui, esse terno aqui, vestiu os alunos da Escola de Nossa Senhora, que é o único título que Currais Novos tem no Gernes em Natal, no Society. Esse aqui foi de 2013, já tem 4 anos, por isso que ela está aqui velhinha aqui. Mas essa camisa aqui, em homenagem aqui àquele brilhante time, aqueles meninos daquele ano, que além de ganharmos o título, ainda tivemos também o Atleta Ouro, que é o nosso pagode, né? Isso. Pagode que até o pessoal brinca: rapaz, você e pagode não se separam nunca, né? Eu disse: rapaz, aqui é uma parceria que deu certo e vai continuar dando certo. E que eu ainda quero ver, ainda quero realizar um sonho de ver o nosso querido pagode aqui num grande clube. Pagode marca gol, viu? Pagode é craque. Pagode é craque. Ainda quero ver pagode ainda, se Deus quiser, num clube grande da Série A, de preferência no meu Vasco, né? Mas se não puder, mais que seja em qualquer um. Pode ser até no Flamengo mesmo. Mas eu quero ver aquele menino brilhando muito, porque ele é um cara que merece, trabalha e que eu tenho certeza que vai dar muito orgulho à cidade de Currais Novos. Tanta camisa tem história. Aí foi o vereador, professor e desportiva Marquinhos. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo TV Câmara Esportes.